com a minha e com a sua religiosidade. Cuidado. Não pense que ser religioso é usar uma indumentária, uma roupa, um tipo de vestimenta. Ah, isso está tão longe, irmão. Então, às vezes a gente chama de religioso aquele irmão que tem uma roupa uma roupa diferenciada, um cabelo diferenciado, umas práticas assim, irmão. Nada tão longe da verdade. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Porque às vezes você fala assim, eu não sou religioso, porque você é moderninho, você é jovem ainda, você tem assim, bem descolado. Não tem nada a ver com isso, irmão. Religioso é outra coisa. Religioso é aquele que aparece diante de Deus usando máscaras. É aquele que não é transparente diante de Deus. O que é o cristão? O cristão é aquele que todos os dias tem um encontro com o poder de Deus. Porque ser cristão é uma questão de poder de Deus. Não é uma questão de fazer coisas. Ser religioso é uma questão de fazer coisas. Porque o religioso ele faz isso, aquilo, outro. Ser cristão é uma questão de poder. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Sabe do que a gente está falando aqui? Ser religioso é uma questão de tarefas, de ações. Ser cristão é uma questão de poder. Não é porque você vem a uma igreja, se assenta nas cadeiras da igreja, ouve uma música, que você é um cristão. Nada disso. É uma questão de autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você escapa daquele laço, daqueles assédios, irmão, vamos falar a verdade aqui. Você gostaria de escapar de verdade? Fala que se não passa pelo seu coração, puxa vida, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Aquelas oportunidades de ganhar dinheiro fácil, que você fica assim, irmãos, você só sai daquilo por causa do poder de Deus, irmão. Não é que você sentiu um arrepio, não. Naquelas horas que nós homens somos assediados e que sentimos calafrios e desejo não falta na nossa carne. E aí você escapa. Religião não faz você escapar, irmão. É uma questão do poder de Deus, de autoridade de Deus. Não pense que é você, irmão. Não conclua que é você. Você até é responsável, mas não é você. É uma questão de autoridade. Então cuidado, para que eu, não nos tornemos religiosos. E eu sinto muito dizer que a chapa vai esquentar ainda mais. Vai piorar. Vai piorar ainda mais. Todos os dias aparecem novos movimentos evangélicos. Todos os dias aparecem novos movimentos evangélicos. E um mais doido do que o outro, irmão. Um mais doido do que o outro. Cuidado, para que nós não nos tornemos religiosos. Para que você não se torne um religioso. E aí perdeu o fio da meada, perdeu tudo. Cuidado com isso, porque não é uma questão de vestimenta. Não é uma questão de vestimenta. Amém? Vamos para Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. O nosso amigo Paulo está preso, né? Porque é assim que o cristão vive, né? O cristão ele é perseguido o tempo todo perseguido. Amém, irmãos? É assim a vida do cristão. Então nosso irmão Paulo está preso, está sendo julgado. Já foi julgado por um comandante, já foi julgado pelo governador, depois pelo outro governador, e agora está sendo julgado pelo próprio rei. Ou melhor, o rei não está julgando, né? Está conhecendo o que Paulo fez. Aí eu vou ler o que nós já lemos aqui, vamos continuar, tá bom? Capítulo 26, versículo 1. Atos capítulo 26, e vamos aprender com o apóstolo Paulo. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa,
pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus o conhecem. Porque os judeus queriam condená-lo, né? Para aqueles que não sabem. Queriam condená-lo. Verso 5. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quisesse testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa. Eu vivi fariseu, que era a seita mais severa da nossa religião. Paulo falando para o rei, e olha, eu fazia parte desse grupo que quer me condenar, esse grupo que quer me sentenciar, eu fazia parte desse grupo. E esse grupo é o mais assim, é o mais rigoroso, é o mais severo, e eu fazia parte. Agora, verso 6, agora eu estou sendo julgado por causa do seguinte, da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almejam alcançar o quê? A esperança da promessa. Ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. É por isso que eu sou julgado, rei. Eu fazia parte dessa seita, dessa religião, eu fazia parte dessa facção, e era mais severa, e agora eu tive encontro com Deus, e eu falo acerca da ressurreição, e é por causa da ressurreição que eles estão me julgando. Mas eles creem no que eu creio, eles esperam o que eu espero, eles esperam a ressurreição. Tudo isso já falamos, né, irmãos? Aí ele vai começar a testemunhar dele, como foi a conversão dele. Verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas dessas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Ó rei, havendo recebido documentação, autorização dos principais sacerdotes, e encerrei muito dos santos nas prisões. E contra estes, ó rei, dava o meu voto, quando os matavam. Eu estava lá e eu consentia. Eu mesmo os perseguia. Verso 11. Muitas vezes, ó rei, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido eu contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Olha para cá, testemunho de Paulo. Ó rei, eu fazia parte desse grupo aí, e eu comecei a perseguir os cristãos, e eu consentia quando os matavam. Eu chegava a pegá-los dentro da sinagoga, da igreja, arrastava-os para fora, e consentia na morte deles. De cidade em cidade, até mesmo nas cidades mais estranhas, eu os perseguia, até mesmo fora dos nossos termos, até mesmo fora da nação, da nossa nação, eu os perseguia. Eu fazia isso também. Verso 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Eu não era um ilegal, eu era um legalizado. 13. Ao meio-dia, ó rei. Ao meio-dia, ó rei. Indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Olha para mim aqui, irmão. Você já teve o seu meio-dia? Se você não teve o seu meio-dia ainda, você terá logo logo. Se você teve, não saia dessa luz. Todos nós aqui, ou quase todos nós aqui, tivemos nosso meio-dia, o nosso encontro com Deus. Pode ser que haja algum irmão que não tenha tido ainda, mas fique tranquilo. O Senhor está te vendo. O Senhor te vê. Eu tive meu meio-dia. É bom que nós tenhamos nosso meio-dia. Agora, é muito melhor que nós nunca saiamos dessa luz. É muito importante que você não largue o meio-dia.
a luz intensa de Deus. E por que meio-dia, gente? Porque Deus é assim, Ele escolhe o melhor e desbaratina o melhor. Ele desbaratina o melhor. O que quer dizer isso aqui que eu estou falando? Que meio-dia é a hora da luz mais intensa. É a hora em que o sol é escaldante. Pois a luz de Deus é mais forte do que o sol ao meio-dia. Você pegou? Você percebeu isso aqui? Ele desafia. Por que você acha aquilo tudo que aconteceu no Egito? Esse filme que você assistiu aí, que é assim, só 10% bíblico só. Esse filme aí, Reis e Deuses, Deuses não sei o que você acabou de assistir aí. Irmãos, por que você acha que o Egito ficou destruído? Cada ação de Deus era contra uma divindade egípcia. Cada ação de Deus, cada gesto de Deus era contra uma divindade. Que não era Deus, mas para mostrar para o ser humano. Você teve o seu meio-dia, não saia dele. Cuidado para que a luz que em ti há enfraqueça. Cuidado para que você perca a luz, irmão. Cuidado. Verso 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz. Quem caiu por terra, gente? Não ouvi, pessoal. Todos. Essa informação você não tem em Atos 9. Você não tem isso lá. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz. Quem ouviu a voz, gente? Quem ouviu a voz, gente? Aqui está a diferença entre o religioso e o convertido, irmão. Saulo aqui é o convertido. Os demais aqui poderiam ser religiosos. Quem é o religioso? É aquele que até experimenta as coisas de Deus. Ele experimenta os poderes vindouros. Como diz o Hebreus capítulo 6. Até experimentaram poderes vindouros. Experimenta as coisas. Quem ouviu, quem discerniu, foi um só. Todos caíram por terra. O poder de Deus pode vir sobre todos nós aqui, irmãos. Todos nós sentimos o poder de Deus. Discernir, ouvir a voz, ver a luz. Não, senhoras e senhores. Não. Isso aqui é pessoal. Todos nós caímos por terra. Eu ouvi a voz. A salvação nunca é coletivo. A salvação é sempre pessoal. Sempre pessoal. A adoração é coletiva. A adoração é sempre comunidade. Deus sempre está na comunidade. Sempre onde houver 2 ou 3 pessoas, Deus está ali. Mas a salvação, irmãos, é individual. Ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É tipo assim: Saulo, Saulo, para de correr contra os espetos. É isso. Para de correr contra os espinhos. Para de pisar em espinhos. Não dá para você me vencer. É isso que ele está falando. Não tem como me vencer. Para de recalcitrar, de patinar contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quem que ele estava perseguindo? Não eram os do caminho? Não eram os cristãos? Não eram os convertidos? Irmão do céu, presta atenção nessa revelação aqui, presta atenção nessa revelação, olha só. Irmãos, nós passamos por dificuldade. Você às vezes não gosta quando eu falo que nós somos perseguidos. Você não gosta quando eu falo que nós somos assim perseguidos, afligidos. Nós somos, irmãos. Mas mais do que nós, quando te perseguem, perseguem a Jesus, irmão. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo ainda? Lembra quando Miriam e Arão se levantou contra Moisés e começaram a falar mal de Moisés e criticar Moisés? Aí o Moisés foi orar a Deus. O que foi que o Senhor Deus falou? Moisés, não é de você, Moisés. Mas era de Moisés, não era? Não era assim? O nome não era Moisés? Era.
Não era do Moisés que estavam reclamando, não era. Então você, fisicamente, você recebe esses apertos. Mas entenda, é contra Deus. É contra o Senhor Jesus, meu irmão. É que a religiosidade nos cega. A religiosidade te embriaga. E você começa a achar que é você mesmo. Mais do que contra você, contra Jesus. Quando eu falo contra Jesus, é que Jesus vai dar o desfecho, gente. Era para dar glória a Deus agora, viu? Vou repetir para você dar uma glória a Deus aí. Vou repetir. Irmãos, se é contra Jesus, Jesus vai dar o desfecho. Para de querer fazer vingança com as próprias mãos. Deixa Jesus dar o desfecho dessa história. Ele desenrola esse novelo, esse carretel, ele desenrola. A menos que você coloque a mão. Se você colocar a mão, então ele não desenrola. Era contra Jesus. Por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. 16, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha para mim, por favor. Aparecer aqui não quer dizer ver uma aparição. Tudo bem? Te aparecerei aqui, não pensa em imagem. Muito embora ele apareceu. Ele apareceu para Paulo acho que 2 ou 3 vezes. Mas muito mais do que aparição, Paulo ouvia a voz de Deus, gente. Pastor, por que eu não ouço? Porque não quero ouvir. Ou porque está querendo ouvir Deus na orelha. Não é na orelha, meu irmão. É dentro de você. Quando Deus fala, você sabe que Ele falou. Você sabe que Ele falou. Você não tem dúvida. Se coloca de pé. Levanta, Saulo, ele fala. Se coloca de pé. Levanta-te. Porque eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Só que isso, gente, ele está contando isso aqui no futuro. Ele está contando isso no futuro. É o testemunho da vida dele. Isso já aconteceu, muitas coisas já aconteceu. Muitas acontecerão ainda. 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. Quer dizer, Deus deixou bem claro para quem ele iria, para os gentios. Lá no livro de Efésios, nós estamos aprendendo aqui domingo pela manhã, que Paulo está preso por causa dos gentios. Os judeus não gostavam que Paulo defendesse os gentios, ou seja, a gente. Por isso está preso. Paulo é nosso defensor. Nós somos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são israelitas e que aceitaram Jesus. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. 18. Para lhes abrirem os olhos. Então, para lhes abrirem os... O que quer dizer isso? Colocar luz nos olhos das pessoas. Colocar luz no olho da pessoa. É isso que é abrir o olho. Colocar luz nos olhos das pessoas. Não é para salvar as pessoas. É para que as pessoas sejam salvas. Não para eu salvar. Mas eu vou colocar luz. A palavra não diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus? Luz para o nosso caminho é a palavra de Deus? Não é assim que fala? Que a espada do Espírito é a palavra de Deus? Não fala? Então é isso que o Paulo vai fazer. Vai falar a palavra. Vai trazer luz. A sua parte, querido irmão, querida irmã,
A nossa parte é falar a palavra do jeito que ela está. Não inventar as coisas. Falar a palavra. Pastor, mas eu falo, não se converte. Ei, você não entendeu que essa parte não é sua? Essa parte não é contigo. Você lança a luz. Você leva a palavra. Quem leva a palavra somos nós, não é o Espírito Santo não. Não é Jesus não. Somos nós que levamos a palavra. Hoje, os cristãos se encontram no mundo todo. No mundo inteiro. Porque levaram a palavra. A nossa função é levar a palavra. 18, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz. Tirar eles olhavam para as trevas, agora eles poderão olhar para a luz. Você não vai salvar ninguém. É o Espírito Santo que vai salvar as pessoas. E das potestades, vou ler de novo. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Da potestade de Satanás para Deus. A fim de que recebam eles remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus dizendo para Saulo, você vai pregar, você vai anunciar, com isso eles vão abrir os olhos, eles vão se converter, com isso eles sairão das potestades de Satanás. Eles sairão de lá, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados. E a herança, diga perdão, diga receber perdão e receber herança. Perdão e herança. Perdão de pecados e herança. Herança, como é que acontece isso? Os santificados são herdeiros. Os santificados são herdeiros. Veja, não são os que se santificou. Não são os que se santificou, mas os que foram santificados. Os santificados pela fé em mim. Você pegou isso? Eu ando em santidade porque eu fui santificado. Primeiro degrau depois da conversão é santos. Converteu? Converti, santo. Se não converteu, é religioso. Ainda é religioso. Converteu? Qual é o seu nome? Santos. Pastor, mas eu ainda sou sujo. Eu sei que é. Ele também sabe que é. Mas ele chama você de santo. Porque você foi santificado. Que quer dizer o que mesmo? Separado. Eles não estavam nas potestades de Satanás? E não foram transportados para Deus? Separados. Eles eram daqui e foram transportados para aqui. Separados. É algo que Deus faz em nós. Isso é salvação. Quando Deus me transporta, não é quando eu sou perfeito. Perfeição é consequência. Andar corretamente é consequência. Eu não começo me santificando. Eu começo com Deus me santificando. Então eu sou santo pela fé. O que é fé? Convicção de Deus. Fé é certeza. Fé não é força para ganhar bênção. Fé não é um sentimento que você ganha presentes. Fé é uma certeza de que Deus está com você. De que Deus morreu por você e ressuscitou por você. Certeza. Isso é fé. Então os santificados pela fé, eu creio, Ele morreu por mim, foi por mim. Tudo que aconteceu na cruz do Calvário foi por mim. Eu sei disso. Como é que você sabe? Não sei como é que eu sei. Eu só sei que eu sei. Explica? Não explico. Não consigo. Ele me salvou. Ele me separou. Ele me santificou. E como é que é isso? Ele morreu por mim. Mas explica. Não, Ele morreu por mim. Mas explica. Ele morreu por mim. Explique-se. Não consigo. Amém, irmão? Isso é bom demais, meu irmão. Por que continuar sofrendo, minha irmã? Por que continuar nessa angústia? Por que continuar sofrendo ainda? Pela fé em mim. Verso 19. Toda aquela parte final lá que tem lá em Atos 22, aqui não tem. Mas esse começo aqui não tem lá. 19. Pelo que, ó rei Agripa,
Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimento, mostrando realmente que estavam arrependidos. Não é assim, olha para cá, não é assim, ó, fazendo boas obras para se arrepender, não, é porque se arrependeram fazer as coisas certas, entenderam, irmão? Compreenderam isso aqui? Não é fazer coisas boas para então se arrepender, para então ser salvo, não. É porque se arrependeram, testemunhar, frutificar. Agora, sabia que eu e você temos uma visão também celestial? Sabia que o Senhor Jesus disse para todos nós, ide e pregai o Evangelho? Sabe o que 1 Pedro diz? Sabe o que 1 Pedro diz? Dá uma seguradinha aí. Vai comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vai lá comigo, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Versículo 9. Acharam? 1 Pedro? É depois, bem depois disso aí. E nós voltaremos para lá já. 2,9. Olha o que diz o 1 Pedro. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das... Quem aqui foi chamado das trevas para a luz? Quem aqui foi chamado das trevas? Todos nós. E se você não levantou a mão, vou orar para que você seja arrancado das trevas. Somos nós. Se você estava nas trevas e viu a luz, então você é a geração. Olha lá. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, irmão, eu? Ah, não, é só Paulo. Que só Paulo o quê, rapaz? Que só Paulo? Você estava nas trevas? Ah, eu estava sim, estava mesmo. E agora está na luz? Estou na luz. Então é você. Se você ainda não está na luz, então beleza, pode ficar de braços cruzados, não precisa falar para ninguém, fique tranquilo. Mas se você estava nas trevas e já viu a luz, já foi transportado, tem certeza de que Jesus te salvou, tem convicção, então você foi chamado para anunciar, foi chamado para proclamar o Evangelho, foi chamado para anunciar. Agora volta para Atos dos Apóstolos, volta para Atos. Pelo que, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial, e nós estamos sendo desobedientes? Eu não estou dizendo que você tem que ficar o dia inteiro evangelizando alguém, não. Porque muitas vezes o nosso testemunho de vida fala mais alto. Eu estou dizendo o seguinte, que você sabe o que o Espírito Santo pede de você, naquela hora exata. Às vezes na sua casa, para com teu pai, para com teu cônjuge, às vezes nos seus encontros de amigos. Você sabe o que o Espírito Santo está te mandando fazer e você não está fazendo, porque acha que outra pessoa vai fazer o trabalho que é seu. O Paulo está falando assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas e nós, irmãos? E nós, queridos? Ah, não, eu quero casar primeiro. Ah, eu quero arrumar um emprego primeiro. Irmão, o seu maior emprego é de evangelista. O seu maior trabalho, o seu maior ministério é esse daqui, ó. Você é um ministro, meu irmão. Ministro não é aquele que está legalizado, não. Ministro é aquele que Deus chamou. E Deus te chamou, tenho certeza disso. Deus te chamou, irmão. Ele te vocacionou. Será que nós estaríamos desobedientes à visão celestial?
Ele fala, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e que se convertessem a Deus, praticando as obras dignas que mostrassem arrependimento. Por causa disso, ó rei, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, lá em Jerusalém, lá no capítulo 21, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de... Gente, mas quem foi que socorreu o Paulo lá? Não foi o comandante? Lembra que o comandante foi lá e pegou o Paulo e impediu que a multidão o matassem? Não foi o comandante? Foi o comandante visivelmente falando. Na hora de testemunhar, o que Paulo fala? Deus veio em meu socorro. O que Paulo está falando? O comandante lá da fortaleza, foi apenas um instrumento. Deus veio ao meu socorro. Deus sempre vem, irmão. Não vem na hora que você quer, tá bom? Belezinha aí? Você fica em paz comigo? Não vem na hora que você quer. Porque talvez Deus precisa te ensinar alguma coisa, viu, irmão? Pode ser que o Senhor queira te ensinar uma coisa e você não está aprendendo. Por isso que eu já falei para Deus, se eu fosse você, me imitava. Eu já falei para Deus, eu aprendo. Ó, eu aprendo na boa. Mas tem alguns irmãos que não querem aprender. Eu já falei para Deus, eu aprendo. Eu já falei para Deus assim, ó, Deus, se os meus filhos não te honrarem, mate-os. Você tem coragem de fazer isso? Já falei para Deus, se os meus filhos não te honrarem, mate-os. Pode matá-los. Eu já falei para Deus, se eu não for te honrar, me mate. Me mate. E aí? Vai ficar chateado comigo? O religioso sempre fica. O religioso sempre fica. Eu não estou brincando de Deus, né, irmão? Eu não estou brincando de evangelho. Eu não estou brincando de evangelho. Por causa disto, alguns dos judeus me prenderam, estando eu no templo. 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Que é o rei. O rei ali é o grande. Paulo até agora nunca tinha falado com o rei. Agora está falando com o rei. Olha só, Deus faz coisas, irmãos. Irmãos, viva com Deus, se prepare para ver coisas tremendas. Não o que você quer. Não o que você quer ver. Ande com Deus e se prepare para ver coisas tremendas. Para fazer coisas que o homem natural não faz. Inclusive a Bíblia diz, o próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não discerne as coisas de Deus. Não entende nada. O homem natural, sabe quem é o homem natural? O Einstein, o Lavoisier, o Freud, o homem natural. Esses intelectuais da NASA, o homem natural não entende nada das coisas de Deus. Nada. O homem natural, irmão. Os poderosos cientistas não entendem nada das coisas de Deus. Eu espero que alguns cientistas sejam salvos. Espero mesmo. E quando chegar no céu eu vou tirar uma legal com eles. Já falei para vocês. Quando chegar no céu, que eu encontrar um cientista, eu vou falar assim, rapaz, você chegou aqui? Até que fim, hein? Nós tentamos te avisar. Nós tentamos te avisar. Ande com Deus e se prepare para ver Deus agir. Se prepare para ver o Espírito Santo operar. Agora, não é o que você quer. Para de arrumar receita para Deus aí. Deus fala assim, é um cego ver, um paralítico andar. Não, não é isso não. É coisa maior, isso é pequeno. Isso é pequeno. Porque o cego que recebeu a visão, ele morre de novo. O aleijado que recebeu a cura, ele morre outra vez. Agora eu quero ver o Senhor fazer coisas na vida das pessoas, que vai ressuscitá-las dos mortos para nunca mais morrer. Isso que Deus faz. É isso que Ele vai fazer.
mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Quiseram me matar, quiseram arrancar a minha pele, quiseram me entregar para os leões, quiseram me queimar vivo, tentaram me espancar até a morte. Eu fui jogado na estrada várias vezes, mas estou vivo até hoje. Até hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, agora olha tudo que ele falou, olha o evangelho aqui, gente, olha o resumo aqui, o suco do evangelho, a suma de tudo. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar luz ao povo e aos gentios. Que delícia. Olha isso aí agora, dizendo estas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? Estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, o seu intelecto, a sua inteligência, você é um poliglota, você é um entendido em muitas coisas, há muita sabedoria, há muita informação, as muitas letras, fez você ficar louco, Paulo. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso. Na mesma pegada, porque tudo isso é do conhecimento do rei. Ele aponta para o rei sabe do que eu estou falando. Sabe o que quer dizer? O rei está sentindo o que eu estou falando, o rei está sentindo as minhas palavras, o rei sabe, ele está revelando o rei. O rei sabe do que eu estou falando, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Acredita, ó rei Agripa, acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco, me persuades a me fazer cristão. Eita, Espírito Santo poderoso, né, irmão? Mas que o cara tem que falar, tem. Você sabe, ó rei, o senhor sabe do que eu estou falando, o senhor entende, o senhor está sentindo. Crês, ó rei? Acreditas nos profetas, ó rei? Bem sei que acreditas. Paulo, por pouco, isso aqui já é vitória, irmão. Por pouco me persuades a me tornar cristão. Se esse rei conseguisse ver, olha para cá, se esse rei conseguisse vislumbrar o que os cristãos fizeram com o Império Romano, esse rei faria história. Porque 300 anos mais tarde, um rei vai, entre aspas, se converter. 300 anos mais tarde, um tal de Constantino, imperador, vai se converter. Pelo menos entre aspas. E os cristãos vão implodir o Império Romano. Foram os cristãos. Os romanos mataram muitos cristãos. Mas os cristãos continuam aqui até hoje. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Romano? Os cristãos implodiram, oferecendo o próprio corpo para ser queimado. Vale a pena. Se esse rei soubesse, se ele vislumbrasse o futuro, porque o Império Romano passou e os cristãos continuam. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.